Eu acho que vocês se lembram dessa cançãozinha bonita vocacional. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Vamos cantar essa declaração? Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Tirando a parte que esse aqui é o melhor coral do Brasil na Rede Vida, irmãos e irmãs, o Senhor nos chamou para amá-lo. O Senhor de fato nos chamou para estar com Ele. Mas não simplesmente estar. O Senhor nos chamou porque estar com Ele traz infinitos benefícios para a nossa vida. Santo Agostinho nos diz assim, olha, que apenas aquele que criou o ser humano é capaz de fazê-lo feliz. É bonito isso. Apenas quem criou o ser humano é capaz de fazê-lo feliz. Por quê? Porque Deus conhece o caminho da felicidade. Deus sabe aquilo de que necessitamos para sermos felizes. E aqui nós acabamos de ouvir Jesus, que chamou e enviou 72. E nós sabemos, Ele chamou os 12 para serem apóstolos. Ele chamou esses 72 para serem discípulos. E a nossa fé nos diz que também o meu nome estava quando o Senhor chamou essas pessoas. A nossa fé nos diz que também o seu nome estava no coração do Senhor quando Ele chamou esses 72 e os enviou para o mundo. Isso precisa estar muito claro para mim e para você. Existem algumas clarezas para nós que são imprescindíveis nessa vida, nessa existência. A primeira clareza que nós temos de ter é a respeito de quem nós somos. Temos de saber de quem nós somos, para descobrir qual é o nosso potencial. Consequentemente, nós saberemos de onde viemos e saberemos para onde vamos. Isso tem a ver com a nossa missão. Sim, eu e você precisamos nos sentir parte desses 72, porque assim nós compreendemos qual é a nossa missão nesse mundo. Você tem claro o que é que você veio fazer aqui? Me refiro a você que está aqui com a gente, também você que nos acompanha neste momento pela Rede Vida. É claro para você? Eu me lembro de uma professora que eu tive aqui em São José do Rio Preto, no meu primeiro ano de seminário, e ela dizia uma coisa muito interessante: ninguém veio ao mundo a passeio. Luiz, é exatamente isso, ninguém veio ao mundo a passeio. Nós viemos a esse mundo para conhecer a Deus e para dar significado a esse mundo, não significar simplesmente as nossas vidas. Estamos aqui para significar a vida dos outros também. Isso é dar sentido, isso é fazer sentido. Quando Jesus envia os 72 aqui nessa palavra, na verdade o Senhor está enviando esses 72 para fazer sentido. E olha que coisa interessante que São Lucas nos coloca: enviou 2 a 2, não mandou ninguém sozinho. Para quê? Para ir a toda cidade e lugar aonde Ele próprio deveria ir. Já parou para pensar na responsabilidade que nós temos, minha gente? João Batista não era a voz que clamava no deserto e dizia: preparai o caminho do Senhor. Se esses 72 foram enviados de 2 em 2 à frente do Senhor, significa que também eles estavam preparando o caminho onde o Senhor deveria passar. Eu e você somos esses canais. Eu e você somos essas pontes. O Papa Francisco,
nosso querido Papa, ele faz questão de ressaltar isso, que nós não somos pessoas que devem construir muros, mas acessos, mas pontes, justamente para ligar o coração das pessoas ao coração de Deus. E nós ganhamos e entendemos o sentido da nossa existência se de fato temos a consciência de que precisamos ir à frente, preparando o caminho que o Senhor deve passar, abrindo o coração das pessoas para que Ele mesmo tenha acesso. Essa clareza é imprescindível de nós termos. E o Senhor diz: a messe é grande, os operários são poucos. Daqui a pouquinho, na apresentação das oferendas, a gente vai cantar essa canção linda, não é? Poucos os operários, é isso mesmo que você preparou para a gente, não é? Mas poucos os operários. Enfim, a letra é mais ou menos essa, mas o que é importante? Entendemos que há muito trabalho, minha gente. Tem muita coisa para ser feita. E cada um de nós precisa deixar uma obra nesse mundo. O Senhor nos chamou para deixar uma obra aqui. Trabalhar para a obra dele. E nós precisamos dar a nossa parte. Quanta gente precisa. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga, de uma palavra qualificada. E ninguém é pobre demais que não possa dar uma palavra. Ninguém é pobre demais que não possa oferecer um pouquinho daquilo que é, um pouquinho daquilo que tem. O Senhor diz ainda, que coisa bonita, olha: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Vamos repetir? A paz esteja nesta casa. Eu não sei se você tem o hábito de dizer isso quando vai à casa de alguém. Se não tem, poderia desenvolver. Todas as vezes que alguém me convida para ir à casa, eu gosto de dizer essa palavra porque é o cumprimento de um mandato de Jesus. E as pessoas gostam de ouvir: a paz esteja nessa casa. Aí tem gente que põe até a mão no coração e fala assim: amém, Padre, que assim seja. Nós estamos de fato precisando. Nós somos esses mensageiros. A gente entra na vida das pessoas não é para tirar a paz dos outros, não. Nós entramos na vida das pessoas para encher a vida das pessoas de paz, para encher a vida das pessoas de significado. Mas atenção, não é qualquer paz. É a paz que nós temos de estar com o Mestre. Apenas convivendo com Ele, apenas estando com Ele, a gente aprende essa paz profunda, essa paz que é sentido, essa paz que é significativa. Tem gente que é pacífica, tem gente que não é pacífica. Mas atenção, nós precisamos moldar a nossa personalidade, nós precisamos moldar o nosso temperamento, justamente para nos tornarmos também mensageiros da paz. Eu sei, às vezes alguém tem um temperamento um pouquinho mais irritadiço, alguém é mais fervoroso, mas atenção, minha gente, temperamento é aprendido, viu? Tem muita gente que fala: eu sou muito nervoso, eu sou muito irado. Quero dizer para você que você não nasceu assim. Todo comportamento é aprendido. Se nós aprendemos a ser irritados, nós podemos aprender a ser pacíficos. Se nós aprendemos a falar de um determinado modo com as pessoas, a gente pode aprender a falar de outro modo com as pessoas. E como que nós aprendemos? Convivendo com Jesus, convivendo com o Mestre. E a gente continua nesse evangelho. Jesus diz assim: olha, não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Por que será que Jesus está falando que não é para cumprimentar as pessoas pelo caminho? Porque existe uma necessidade, existe uma urgência de nós levarmos a palavra dele. Não que a gente vá ser mal educado com alguém. Imagina, o Senhor passava pela vida das pessoas e transformava todo mundo justamente pelo seu jeito de ser. Agora, existe uma urgência em nós não perdermos o tempo da nossa vida apenas conosco mesmos. Nós precisamos ir urgentemente porque tem muitas pessoas que precisam de nós. E atenção, o Senhor nos convida a confiar na sua providência. Existe um mal que é a procrastinação. E esse mal, ele é acompanhado assim, olha, tem muita gente que fala assim: quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Já aconteceu isso com você? Não é? Às vezes tem gente que fala que quer emagrecer. Quando eu tiver um bom tênis, eu vou começar uma caminhada. Isso é só desculpa esfarrapada. Não é? Porque a gente nunca começa. Para a evangelização, quando o Senhor nos diz: olha, não levei sacolas, não levei nada disso, o Senhor está nos dizendo que a única condição para pregarmos é Ele mesmo. Não somos nós a condição, não são as nossas necessidades.
Confiemos que, se nos colocarmos a caminho, o Senhor vai providenciar tudo na nossa vida. Se você tem de se reconciliar com alguém, não marca um dia para isso não, vai, se reconcilia. Se tem que dizer uma palavra para alguém, não fique esperando, vai lá e diga, faça o bem. Não há dia para fazer o bem, o dia de fazer o bem é todo dia. E o Senhor faz justamente isso, quando o Senhor envia 72, envia esses 72 para fazer o bem. Essa palavra hoje está muito boa da gente refletir, é muito bom a gente ouvir tudo isso que Jesus nos diz. Mas hoje também a gente está celebrando o dia de São Tito e São Timóteo. Tito e Timóteo, que tem alguns escritos maravilhosos para a nossa fé. Hoje nós lemos o trechinho da carta de São Paulo a Timóteo. São duas pessoas que se converteram pela presença de São Paulo. Eu sou apaixonado por São Paulo, justamente porque São Paulo é um grande missionário. São Paulo é alguém que se entregou, foi alguém que se entregou totalmente. E por onde ele passava, São Paulo encontrava pessoas. Olha que coisa bonita. São Paulo encontrava pessoas para evangelizar. Encontrou no seu caminho Tito e Timóteo. Depois eu recomendo a você, as cartas são pequeninas, mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais a sua fé, leia e note o carinho com que São Paulo se dirige a Timóteo, se dirige a Tito. Ele se dirige com muito carinho. Ele está dizendo assim, aqui num determinado momento: olha, eu me recordo, Timóteo, da fé sincera que você tem. Como é bonito a gente se recordar da fé das outras pessoas. As pessoas, quando se recordam de você, qual é a recordação que elas têm? A recordação que tiveram de Judas Iscariotes. Qual era a recordação que tinham de Judas Iscariotes? Ele foi o traidor. E de você, qual é a recordação que as pessoas têm? Não estou dizendo que você é um traidor ou uma traidora, mas irmãos e irmãs, nós precisamos deixar algo bom no coração das pessoas, para que nós também sejamos recordados pelo bom que fizemos. Paulo se recorda de Timóteo pela fé. Coisa bonita, olha só. Antes, ele está dizendo que essa mesma fé que ele recebeu de sua avó Lóide, de sua mãe Eunice. Nos recordemos das pessoas, irmãos e irmãs, que nos transmitiram a fé. Nos recordemos das pessoas que de fato deram algo de si para que pudemos ser quem nós somos. E no final dessa reflexão, quero recordar aqui de todos os benfeitores do Juntos. São benfeitores, são pessoas que colaboram para que essa missa seja transmitida. São pessoas que colaboram para que toda a programação da Rede Vida chegue a milhares de lares pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo. Então, Deus seja louvado por essas pessoas que, como Paulo, como Tito, que como Timóteo, são corajosas, fazem a sua colaboração. Nós vamos fazer agora a apresentação, daqui a pouquinho, melhor dizendo, a apresentação das oferendas, e você vai ter a oportunidade de também fazer a sua colaboração. Deus seja louvado por todos aqueles e aquelas que se entregam, que se doam na missão de evangelizar. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Vamos agora elevar aos céus as nossas preces. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.